Oi, gente. Hoje eu tenho o prazer, a honra de convidar a minha contadora, Madizane, que traz, assim, para a gente uns esclarecimentos muito úteis para nós, né, para nossa profissão, que é meio que totalmente alheia ao setor de finanças, ao setor econômico, ao setor de contabilidade. Termino que nós não temos essa formação na graduação, e eu acho que as dores que eu sinto durante o processo de gestão da clínica, é as dores de muita gente que está do outro lado. Então, que bom que ela teve tempo de vir hoje, né, para nos honrar com sua presença e com os seus, assim, seus preciosíssimos, conselhos para mim e para vocês que estão vendo. Madi, é um prazer ter você aqui. Fique à vontade. É um prazer, Sara, estar aqui com você. A gente se conhece ali de muitos anos, É né? verdade. Muito antes até da gente ter nossas Nossas profissões. profissões. E é maravilhoso estar aqui contribuindo com você, contribuindo com outros dentistas. Sei sim que a contabilidade é uma dor do profissional, da saúde como um todo, inclusive, porque eu penso que nas faculdades, o profissional ele foi ali, ensinado, treinado para lidar com o dente, lidar com o corpo humano, lidar com a saúde. Ele Isso, não foi muitas vezes treinado para gerir um negócio, isso, gerir uma clínica. E muitas vezes eu escuto até de alguns clientes meus dizendo assim: "Mari, eu queria ser só dentista, mas isso, eu não consigo ser só dentista quando eu tenho uma clínica. Eu tenho que gerir um negócio". E às vezes eu estou ali preocupado com um paciente que tem um tratamento para terminar, um laboratório que atrasou algo para me mandar que eu precisava muito, e no final do dia eu ainda tenho que, gerir a clínica. Eu isso, tenho que pagar meus impostos, que muitas vezes eu nem sei o que é que eu estou pagando, exatamente. eu tenho que tá ali preocupado com a gestão dos meus funcionários. Eu tenho que cuidar inclusive disso para eu não assumir um risco trabalhista, Sim, porque, a gente sabe que quando a gente emprega, a gente tem que estar dentro da lei trabalhista também. isso, Como também tem que cuidar da gestão tributária, porque é o correto sim, tem que se pagar os impostos, mas pagar dentro daquilo que o do menor valor possível, dentro isso, daquilo que é o legal, cumprir a lei de fato, mas, se possível, ter uma redução dessa carga tributária, porque, os impostos é uma dor muito grande de qualquer empresário, né. isso, Então, quando a gente para pensar num negócio como um todo, é muito complexo. É muito complexo e ser, dentista, já que a gente nosso público aqui, grande é, maioria vai ser dentista, ser dentista é além de cuidar da saúde bucal de um paciente, gerir um negócio. isso. E é aí onde o bicho pega, não É é verdade, verdade? é verdade. É aí onde o bicho pega e aí é onde ele vai precisar de um profissional que esteja ali lado a lado com ele, orientando e tirando algumas dúvidas, porque não dá também para uma pessoa que quer ter um negócio, simplesmente fechar os olhos para a gestão, Isso, porque ele acaba perdendo muito dinheiro com coisas que, erradas, e aí ele precisa ter uma organização, justamente para que ele cada vez mais tenha lucro com aquilo que ele, está fazendo, com aquele negócio que ele está desenvolvendo, não é verdade? isso. Então, assim, eu elenquei alguns elementos norteadores, né, para a gente conversar. E já você já respondeu meio que o primeiro ponto, que seria como o contador ajuda o dentista. E assim, minha gente, é de fundamental importância, de verdade, porque desde que eu comecei, né, desde que eu me formei, que Madi e a família de Madi, que é uma família de contadores, advogados, tal, que me apoiam, me orientam nesse caminho profissional, né. A partir do momento que a gente se forma, primeiro a gente se forma cego à administração, a gente se forma cego a fatores, de contabilidade mesmo, De né, gestão, né, de negócio. né, termina que é uma ferramenta que eu acho que as faculdades deveriam olhar com outros olhos, né, visto que quando a gente sai, por mais que a gente vá ser profissional, funcionário de outros, mas a gente também, na maioria das vezes, precisa ter, a noção, né, de carga tributária, a noção de emissão de nota fiscal, de pessoa física, de pessoa jurídica, para saber aonde a gente está se metendo, né. É isso.
E a função do contador nessa caminhada é é de extrema importância, né, de extrema relevância. E além do que, existem os impostos, como você falou, existe a forma é necessário que a gente pague imposto, beleza. Mas como você falou, existe formas de meio que driblar esses impostos, de maneira que venha a pagar um pouco menos, né, assim? É, não seria bem driblar, mas seria pagar o menor possível. O menor possível, isso. Exato, seria pagar o menor possível, seria analisar em que momento mesmo é o ideal se ter uma pessoa jurídica, Sim, porque o dentista ele pode ser um profissional que atenda ali pela pessoa física também. isso. Ele pode inclusive empregar um funcionário na pessoa física. E até que ponto ele deixa de ser bom para ele estar naquela pessoa física e ele precisa abrir uma pessoa jurídica. Sim, Porque abrir uma pessoa jurídica é assumir responsabilidades também. isso. E é essa noção que eu entendo completamente que um dentista não vai ter, Não, obviamente, ele não não, estudou para isso, não. né. A gente não estudou sobre dinheiro na escola, Sim, sobre tributos na escola, a gente não isso. vê isso. A gente vai para uma faculdade para estudar aquela nossa área específica, mas naquela nossa área específica também não nos ensinam Não. a sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, porque o negócio de um dentista é também a questão da carga tributária, dos tributos, tal, mas também é a gestão financeira, né, Isso. que ele precisa ter. E sobre isso a gente não estuda numa faculdade, Não, né. não. E quando o dentista se vê dentro de um negócio, tendo que pagar imposto, recebendo, mas não sabendo o que é lucro, Sim, eh, sem saber que precisa anotar entrada, saída, controlar os custos, despesas, o que é o meu lucro, o que é que eu posso tirar, o que é aqui desse dinheiro, que é dinheiro da minha pessoa jurídica e o que é dinheiro da minha pessoa física. Tudo que entra, o dentista como pessoa física pode usar? isso. Não, ele tem uma pessoa jurídica para manter. Então, existe muito essa dificuldade, é uma dificuldade muito latente em diversas áreas, diversos profissionais, justamente por isso, porque, a pessoa ela foi ensinada, aquela profissão, Sim, mas ela não foi ensinada a empreender, isso, né. isso. Ela não foi ensinada a empreender. E essa é uma dor latente, assim, dos profissionais. E também, muitas vezes, ali começam e também não sabem a importância de se ter um profissional que acompanhe ele, mas que seja um profissional que entenda daquela área dele. Por quê? Porque a legislação tributária, como todas as outras, ela é muito vasta. Hum, E o profissional que ele entende daquela área, do segmento de saúde, ele vai entender nas particularidades e ele vai sim, poder auxiliar melhor sim, o profissional. Por quê? A área da saúde é uma área que ela pode ter uma carga tributária muito alta, isso. mas que existem estratégias para essa carga tributária reduzir. Sim, Que você bem sabe sobre isso, sei. que esse dia você até mandou uma mensagem para uma pessoa lá do escritório falando: Foi, "Não, não posso fazer isso, não vai impactar no meu foi, imposto". Lembra que exatamente. você disse? Na hora que eu li eu disse: "Olha, ela tá É, sabendo, aprendendo. tá aprendendo". Então, eh, a gente sempre está educando, sempre está informando, porque o profissional da área de saúde, o dentista, ele pode estar ali com a carga tributária alta, mas pode ter, através de estratégias, uma redução de ali de quase 60% Dos impostos, dos né. impostos. É, É uma redução bem significativa. com Eu lembro certeza. bem quando a gente tirou você lá daqueles impostos altos que Foi, reduziu, a foi. diferença que fez no mês para É, você e você gritante, né. foi. E você ficou, assim, radiante, por quê? Porque de fato é uma perda de dinheiro. É, Eu sou muito a favor do profissional pagar sim seus impostos, tem mesmo que pagar, a gente infelizmente, e aqui não tem o mérito de pra quê, a gente não tá falando sobre pra quê e pra onde vai o dinheiro, sim, se vai voltar pra gente ou não, não tô entrando
nesse mérito, mas, eu sempre aconselho pagar mesmo, assim, obviamente que dentro da legalidade, o menor possível, porque pode vir a ter um problema depois e isso vai ser Isso. pior. Então, eu sempre sim aconselho, mas é para pagar? Vamos tentar pagar O o menos o possível, né. menor possível, né. E para isso a gente precisa ter o acompanhamento de um profissional Sim, que entenda dessas estratégias de sim, fazer essa redução, de pegar você e dizer assim: Sara, vê, tua situação na pessoa jurídica é essa, tua situação na pessoa física é essa, sim, e nessa situação aqui tu paga X, nessa outra tu paga Y. Então, X é menor que Y, vamos ficar por aqui até tal momento, e quando teu negócio for crescendo, a gente entra nessa outra situação aqui. E é isso, o isso. negócio ele é muito volátil, ele muda muito. Às vezes a gente faz um planejamento ali, feito recentemente a gente fez para um profissional dentista inclusive, mas eu disse a ele, eu disse: "Que bom que tá crescendo, né, é É, pra frente que se anda". é, Então, chega um momento que a gente tem que dar uma olhadinha de novo nesse planejamento e sim, traçar os próximos passos pra frente, né, então tem que ter ali sempre uma pessoa que esteja dando uma olhada e uma acompanhada. um suporte, né. Que Isso, também não adianta, acho que você mesmo estava comentando, né, às vezes a gente pega um contador ou a gente, contrata algum serviço de determinada área, se a gente contrata é porque a gente precisa, concorda? isso, com certeza. E essa determinada área pega, tipo, o serviço, mas não consegue mais dar conta, e não te dá a atenção que você precisa. E assim, já pensou de vamos levar em consideração, meu exemplo. Eu, com a minha pessoa jurídica, sem noção nenhuma de administração e de contabilidade, e te contrato e tu não me dás a atenção que eu preciso, Isso, né, eu vou terminar sendo a maior prejudicada, isso, não com é verdade? certeza. O profissional, por outro lado, que não deu assistência vai ser prejudicado? Vai, porque o nome vai-se embora, né. Exato, Mas assim, exato. a gente precisa de algum profissional, dos profissionais, né, que estão ao nosso redor, para nos suprir de forma que dê a atenção e o assim, o suporte que a gente precisa, visto que é uma área totalmente ou meio que a gente entra cego, né, de Desconhecida, uma área desconhecida. uma área Exatamente. desconhecida, né. E aí assumir uma clínica, assumir uma gestão, já entrando aí num assunto meio que de clínica mesmo, a gente sabe que é necessário alguns procedimentos, né, Isso, que isso. vez ou outra a gente tá lá dizendo a você: É, "Ó, precisa saber o que entra, isso. precisa saber o que sai, precisa saber o que é custo, Sim, né, precisa saber quanto vai pagar de imposto por aquele serviço que você prestou, isso, já para você considerar isso na sua precificação. isso. Você precisa saber, você não pode estar ali só considerando o que você compra, mas você precisa considerar isso aí. Você precisa considerar uma despesa de um funcionário que você Sim, tem, e tentar adequar e criar a sua precificação baseado nisso aí. sim, Eu digo baseado, porque eu entendo que preço é muito mercado, isso. né. Então, dado que preço é muito do mercado, eu não posso tipo: "Ah, o meu custo é muito alto, o meu serviço vai ser muito alto", tá, ninguém vai no seu na sua clínica, Isso, não é verdade? exatamente. Então assim, eh, se eu tenho um preço que ele é dado meio que dado pelo mercado, obviamente que o que eu tenho que comparar, não é o meu preço com o mercado, total não, eu tenho que comparar o meu preço com a pessoa que tem com o mercado, a fatia de mercado que tem o mesmo perfil que o meu. Sim, Não é verdade? isso. Que a clínica que é mais luxuosa, a clínica que é diferente, que é situada em tal lugar, ela Sim, vai ter uma determinada precificação daquela clínica, que é aquela clínica mais popular, isso, que a gente conhece clínicas que existem, no mercado que são mais populares. isso. Então eu não posso fazer uma comparação de um preço de uma clínica popular com uma clínica dessa, né. Sim, Então eu como dentista, eu tenho que olhar para o meu negócio no mercado e comparar o preço com relação àquela fatia de mercado que, combina com o meu trabalho, com minha sim, estrutura de clínica, com o meu perfil, com o meu sim, profissionalismo também, né, isso. porque tem muito isso, Os anos de estudo, né. os anos de estudo também, porque a gente tem que entender também que às vezes tal pessoa ela
pode cobrar mais barato, mas de Isso. repente aquela pessoa não tem o conhecimento, o profissionalismo que você tem. Então, tentar identificar no mercado, naquela fatia de mercado, o que mais se aproxima da sua realidade e analisar preço. Sim, Então, dado que eu tenho esse preço, como é que eu posso gerir minha clínica para que custos e despesas e margem de lucro, sim. porque todo mundo que tem um negócio quer ter lucro, não é Precisa verdade? precisa, né. Quer ter lucro. Então, custos, despesas, margem de lucro, quanto eu posso tirar por mês. Então, eu preciso encaixar essas coisas dentro do meu orçamento, dentro daquilo que eu vou ter de receita. Né. "Ah, não, mas eu tenho um aluguel da minha clínica de R$ 10.000, então eu vou Sim. cobrar 5 vezes mais pelo meu serviço, porque meu aluguel é R$ 10.000. Não Não, faz sentido, não é não, verdade? não. Não faz sentido. Se você ainda não está no momento de assumir um aluguel, Sim, de um espaço, de um prédio de R$ 10.000, se você ainda não está nesse momento, então você vai ter que criar as estratégias para que você tenha uma redução disso aí. isso. Né, porque o mercado não quer saber. Eu, como paciente de um dentista, eu não quero saber se é porque ele tem um custo grande, que Sim, ele está me cobrando 5 vezes o serviço, dado que o serviço dele, naquele outro profissional que é semelhante a ele, é aquele outro valor, não é pois é, verdade? é. Então, o dentista, quando ele tem um negócio, quando ele tem uma empresa, ele precisa identificar essa essas variáveis, ele precisa identificar, saber, né, controlar receitas, despesas, custos, Sim, né, o custo é aquilo que está ligado à prestação de serviço dele, a despesa é aquilo que ele precisa ter para para que o manter o negócio espaço, dele aconteça, né. né. Isso. Então, tudo isso ele precisa levar em consideração e saber fazer separação de pessoa física e pessoa Jurídica, jurídica. né. Porque eu indico muito que um profissional, assim, ele tenha um prolabore, Sim, justamente para ele ir tirando da clínica lá um valor e no final de ano, tendo com os lucros que tiver durante o ano, ele pode fazer uma distribuição de lucro, né, hum, que é até isento. E aí ele pode fazer essa distribuição de lucro do que ficou. O que a gente não pode fazer é estar sangrando o caixa do negócio. Quando eu falo sangrando o caixa do negócio, é tudo que entra a gente tirando. Porque chega o momento que aquele empresário ele não tem dinheiro para honrar com os compromissos, exatamente. inclusive de impostos. Que tem situações de clientes muitas vezes que, tipo, eu vejo lá, entrou, exemplo, 50.000 no mês, chega o dia de pagar o imposto que é Não 10, não tem. tem. É, Por quê? Porque na cabeça dele ele faturou 50, então ele vai gastar 50 com a pessoa física. isso, Mas desses 50 que ele gastou, praticamente, digamos, ele vai ter ali a despesa do imposto, vai ter a despesa do fornecedor que forneceu os produtos, a despesa do funcionário, a despesa da clínica, isso. entendeu? Então, faturamento não é salário. E lucro Faturamento. não é receita, né. A receita exatamente. Receita não é lucro, na verdade, eu falo Receita muito não é assim, lucro. receita não é lucro. Isso é verdade, receita não é lucro e faturamento também não é salário, né. Pois é. Não é porque faturou 10.000 que eu vou fazer um pix de 10.000 para mim no final do dia. Eita, como era bom, hein. É, seria maravilhoso, mas não é assim que funciona. Você falou em Pix, já deixa o Isso, gancho das notas fiscais, né. isso. Em Que relação ao pix, né. é a novidade, Ah né, assim, não é uma novidade, né, Mari, que tu já tinha me falado desde ano passado, né. É, exato. O Pix, ele chegou aí, né, para É, entre aspas, né. facilitar a nossa vida, muito fácil, eu tô aqui: "Ah, eu tô devendo quanto? R$ 10, eu faço um Pix", É. né. Estão recebendo o Pix até na rua, assim, vai comprar uma Então, água, tô sem trocado, tem o Pix, é isso aí. todo mundo recebe Pix hoje em dia. Mas a Receita já se pronunciou com relação ao Pix, né. A gente sabe que muitas vezes o empresário ele a acabava, né, omitindo parte de sua receita. Era. Vou falar omitindo para não falar outra palavra. Uhum. Mas omitindo parte de sua receita, porque recebia em dinheiro, né, e aí
que eu não oriento, porque, assim, o papel do contador é orientar para que não venha a ter um problema, né, e dizer que tá Exatamente. tudo bem, que pode omitir, eu não tô cumprindo com o meu papel, porque se tiver um problema, quem vai Isso. arcar é o empresário. Então, assim, isso acontecia para não dizer que acontece. É. Mas quando chegou o Pix, que ninguém mais vê dinheiro, É. eu sou uma das pessoas que eu praticamente não ando com Não anda com dinheiro. dinheiro mais, Não acabou o ando, dinheiro. ninguém, cédula vai ser extinta. É. Então ninguém anda com dinheiro, o dentista, sua consulta foi R$ 300. "Tá bom doutor, eu vou lhe passar um Pix", e assim. É. E aí, aqueles R$ 300 que o dentista muitas vezes pegava e omitia: "Ah, foi só uma consulta, não vou declarar e tal", o que é que ele faz? Ele agora recebe por Pix. E aí, ele não vai mais poder esconder, né. Ele não pode mais esconder por quê? Porque a Receita Federal não se pronunciou totalmente: "Olha, estamos analisando tudo", Sim, tá. Mas existe uma possibilidade sim, de vir a ter fiscalização, de vir a ter problemas. E dado que hoje se recebe muito Pix, como é que vai fazer depois que passarem, eh, meses e meses, talvez até anos, para a Receita fazer uma fiscalização aí retroativa e você ter que sim, pagar todos os impostos do período. isso. Dificulta até aquela estratégia que a gente faz Da da redução da da taxa de redução do imposto, né. imposto, É, porque a estratégia ela foi criada para aquela determinada faixa de faturamento. isso. De repente aparece um faturamento de 2x, como é que a gente faz, É, isso né? aí. Como é que a gente faz? Aí até isso dificulta. Então, é isso, é cartão de crédito, Sim, que muitas clínicas recebem cartão de crédito. Hoje também é muito normal cartão de crédito, cartão de débito, todo mundo usa, isso. né. E a mesma coisa, e hoje o cartão de crédito, ele é muito fácil de ser fiscalizado e já acontece. O Pix é uma situação que eu digo: "Ó, não peguei ainda um caso, mas vai acontecer". Pode ser que aconteça em algum momento. Não vou te dizer que é hoje ou amanhã, mas pode acontecer. Cartão de crédito não. Cartão de crédito já acontece. A gente recebe lá na caixa postal da Receita Federal uma notificação pedindo a autorregularização, que é justamente fazer a declaração dos valores recebidos por maquineta de cartão de crédito. Por quê? Porque assim como o dentista envia suas informações para a Receita Federal, Sim, a maquineta de cartão de crédito ela também envia. também via. Então a Receita Federal já tem as informações, e ela manda justamente dessa forma. Notificação de autorregularização é tipo assim: "Ó, a maquineta do cartão de crédito, ela informou aqui no mês de janeiro de 2023, exemplo, que você recebeu R$ 50.000 na maquineta de cartão, Hum, mas a tua declaração do Simples Nacional, por exemplo, tua declaração do Simples Nacional tu informou 10. Retifica e coloca os 40, porque a gente já sabe que você recebeu". vê. É praticamente isso, a notificação, É. entendeu. A gente tem até, eu guardo até uns modelos que é para quando o cliente não quer, eu digo: "Olha aqui um exemplo", porque é Ah, muito comum. E agora que tipo, tem outro detalhe também, é que as pessoas acham que isso acontece da noite para o dia, mas não é, tá, não é. É tipo assim, ano passado eu estava resolvendo coisa de 2 anos anteriores. ó, Tá? Então, se você considerar 2 anos anteriores, são vários meses que vão estar lá para a regularização sim, e mais, além disso, multas e juros de 2 anos. de 2 anos, É, não é é verdade? babado, viu. Então aí, acaba que uma coisa que você quis economizar, você vai perder muito mais dinheiro, É isso aí. né? Quis economizar, mas não economiza, tem coisas que não tem para onde correr. É assim, é assumir a responsabilidade do negócio, assumir que aquele negócio tem obrigações tributárias a serem arcadas, e tá, tudo bem que eu tenho imposto a pagar, então vamos analisar aqui qual é a melhor possibilidade para mim, porque não tem como fugir. É. Que depois vai virando uma bola de neve é bem pior, né. Isso mesmo. Vai virando uma bola de neve e fica insustentável. Isso, Fica insustentável, tem que fazer parcelamento, e daqui a pouco o que você tinha um um pagamento de imposto por mês, né, um boleto, falando isso. de forma bem Vai ter simples. 2, né. Um boleto, um DARF, você tem 2 para pagar por mês.
Porque aquele dinheiro lá atrás, você gastou já. Foi. Porque não separou: "Ah, eu tô omitindo aqui, mas eu tô deixando separado, porque no dia que vierem eu vou usar Isso. esse dinheiro". Não, Não, esse dinheiro você já gastou. foi. Então agora você tá com o DARF do mês e o DARF Parcelado, né? e o parcelado, você tem Ixi. 2. Daqui a pouco você não consegue mais pagar os 2. Aí você diz: "Eita, vou ter que unificar tudo em um parcelamento". Simples Nacional, por exemplo, é um regime tributário para as empresas, de até 4.800.000 por ano, né, então é comum que tenha profissionais nesse regime, só pode ter um parcelamento, Hum, aí tem que desistir e fazer outro, mas aí pede uma entrada maior. E aí, ó, vai vai só aumentando, ficando né? uma bola de neve que daqui a pouco você não consegue mais, dar conta. É, é Não complicado, consegue mais. E complicado. aí começa a frustração com o negócio, né, a Isso, frustração: "Ah, mas eu achei que dentista dava dinheiro, eu achei que tal área dava dinheiro". Muitas vezes é falta de gestão. falta de gestão. É. A gente é muito técnico, né, a gente sabe muito o que se propõe o que o paciente propõe de necessidade, mas essas lacunas são lacunas que fazem toda a diferença, né. Isso. Tanto como pessoa física, tanto se você for prestar serviço para alguém, você também tem imposto a pagar, porque a pessoa física tem uma nota, né, assim, um RPA, né, assim, explica um pouquinho mais Isso, desse tem o RPA. recibo prestação, né, é de Reciproestação, autônomo. né. É, tem sim. Tem que fazer carnê-leão, é o correto fazer o carnê-leão, O que né. é carnê-leão? Carnê-leão é uma declaração que se faz, o profissional, né, contábil que faz Hum, essa declaração, onde ele informa a receita e algumas despesas que podem ser dedutíveis, hum, certo? É aí que tá a história que eu falei que precisa ser analisado o que é que vai ser melhor, a pessoa física ou a pessoa jurídica, tá. Então, precisa sim fazer isso mensalmente, precisa sim, mandar tudo para a contabilidade, tem gente que não quer mandar o faturamento, não quer mandar nada, quer que a gente trabalhe adivinhando, porque muitas vezes quer omitir do contador. é. Mas da gente é a última pessoa que uma pessoa pode omitir, tá. Eu sempre digo: "Ó, não minta pra mim, não minta pra mim que eu descubro tudo". Porque a gente tem acesso, né, a É. gente tem acesso a várias coisas e o que a gente não descobre a Receita conta. É, receita fofoqueira. É, a questão da maquineta de cartão é um exemplo que eu vários, clientes às vezes, a gente me manda: "Não, tá tudo certo, foi só esse valor mesmo, emiti nota de tudo". E foi, aí vai passando, daqui a pouco chega uma notificação, a Receita dizendo a gente: "Olhe, não foi bem assim não", certo? Então, eu digo: "Olhe, não minta não, porque o que a gente não sabe a Receita conta". É, A Receita vai lá e diz: "Olhe, esse essa fatia aqui que você omitiu, me mande de me mande de volta". volta. E aí gera um retrabalho para o escritório, É né, verdade. gera retrabalho para o escritório, gera transtorno porque tem que pagar mais imposto, tem que pagar multa, tem que pagar juros, não fica barato, inclusive a questão do imposto sobe Isso, também, e aí dificulta muito, é né. verdade. Eu confesso que eu dou muito trabalho a Madi e às meninas do escritório. Já dei muito trabalho ao pai de Madi, mas eu tô deixando ele descansar um pouquinho de mim. E tô dando trabalho Verdade, só a vocês eu tô dando agora. uma folguinha a ele também agora. Porque realmente é muito imposto, é muita dívida, é muita despesa. E se a gente for por esse caminho sem orientação, o buraco é fundo, né, Isso, o é buraco é fundo, fundo. né. E, a último ponto aqui, na verdade, né, onde eu coloquei com base em quais dados o dentista pode definir seu planejamento financeiro. Pronto, o planejamento financeiro do dentista nada mais é do que ele ter acesso a todos os dados que a gente acabou de conversar. Receitas, despesas, custos, tudo que impostos, né, as Sim, alíquotas de impostos, porque quando ele tem que imaginar que prestou um serviço, o serviço foi maquineta de cartão de crédito, dedução de tarifa de maquineta de cartão de crédito, primeira dedução, já sim, recebe líquido, sim, não é assim? isso, Depois, o serviço ele vai ser emitido nota fiscal, sim, dedução de alíquota do imposto do de Simples, né. imposto, se a empresa tiver no Simples, né. Sim, Então dedução de alíquota.
ficou mais líquido ainda, não é verdade? Desse dinheiro que sobrou, ele tem as contas da clínica para manter. Então ele precisa ter organizado os fornecedores que ele precisa pagar, Sim, né, por data de pagamento, ele precisa saber, quais as datas que ele já está comprometido, inclusive ter cuidado para ir negociar com o fornecedor, para de repente um boleto de um fornecedor, que às vezes pode ser alto, não cair no dia de pagamento de imposto, por exemplo. sim, Se ele souber os dias certinho, dia 7 eu pago o FGTS, dia 20 eu pago o Simples Nacional, se tiver no regime Simples Nacional. Então, se ele tiver isso já num calendário, ele vai cuidar para que o pagamento dos fornecedores não caia na mesma data também. É bom ter esse isso, cuidado, porque aí você vai tendo um fluxo de caixa, isso. né. Então essa programação de pagamentos também é importante. Ele precisa saber, feito eu falei, quanto ele vai poder tirar de um Prolabore Hum, mensal, para não estar achando que faturamento é salário isso, do dentista, né, porque ele vai ter muitas outras obrigações para arcar. Ele precisa ter noção de, como fazer uma coisa, assim, que não seria muito um planejamento financeiro, mas que acaba, ajudando no planejamento financeiro, é as estratégias que ele vai traçar para que ele aumente uma receita. Porque se ele aumenta uma receita, ele pode aumentar uma margem de lucro, sim, não é verdade? isso, Desde que os custos e despesas dele estejam bem organizadinhos. Então não tem isso de estar trabalhando e deixando a vida me levar, não. Ele precisa sim ter esse controle dos dados, o que entra, o que sai, um livro caixa lá da empresa, tudo que entra, tudo que sai, os pagamentos de fornecedor que ele está fazendo esse pagamento, ele precisa ter o caixa da empresa dele. sim, Existem sistemas, inclusive, de gestão de escritório, né, de dentista, que podem estar auxiliando nisso aí também, para que não fique sendo anotado na mão, porque até se você anotar num papel, é tudo que entra, tudo que sai, na hora de você somar, na hora de você ter uma análise, você vai ter que somar tudo que está escrito. Não isso, tem como você pegar o papel e fazer com que ele faça uma conta. Se você está numa planilha de Excel, já está mais fácil de somar, não é verdade? sei, Se você está dentro de um sistema, já está mais fácil de você ter uma gestão daquele seu negócio. Então, assim, é ter dados, ter dados. E cada vez mais estudar não só a área técnica, mas é, estudar a área de gestão também. isso, Estudar essa área de gestão vai ajudar muito ele a entender, porque eu costumo dizer que no início, quando começa a anotar, você fica olhando para os números não fazem o menor sentido. Vocês não são dessa área, né. Então olha para os números não fazem nenhum sentido, mas aí você vai continuando, vai continuando, vai continuando. E com o passar do tempo, aqueles números começam a fazer sentido para você. Você começa a perceber que quando você fatura X, você tira todos os suas, custos, despesas, tal, você ficou com lucro de tanto. Mas quando você fatura, 3x, fica tanto. Porque sim, não quer dizer que, aumentou, em 100% meu faturamento, meu lucro aumenta em 100%, não não, necessariamente, certo? Não necessariamente. Então, você começa a enxergar essas coisas, você começa a enxergar esses números com mais clareza. Mas, se não se faz uma anotação, se compra como de qualquer jeito, enfim, isso aí acaba dificultando para ter uma análise, mas porque vai analisar o quê? se não tem dado, não tem subsídio, né. Exatamente, vai É, analisar o quê? Vai analisar como, até para levar para um profissional fazer um sim, planejamento, uma consultoria financeira, ele vai fazer baseado em quê? uhum, Se ele não tem informação, exatamente, não é verdade? é verdade. Então esses dados são, assim, primordiais, Sara. Aí, assim, eu estava conversando com o Madi, porque a gente vê a necessidade, né, nós temos essa necessidade, e surgiu a ideia de um curso, Perfeito. para que a gente clareasse, né, a mente dos colegas que passam pela mesma coisa que eu passo. Isso, perfeito. Eu E até te falei, não foi, a gente fazer um treinamento para que, o dentista ele entenda aquilo que ele precisa ter dentro do negócio dele, isso. entenda que ele vai precisar de um profissional com essas características, Sim, que ele vai precisar,
dar a esse, profissional tais informações, Sim, não é verdade, isso. mas que não vai ser o dentista que vai fazer, na É, verdade o dentista é, continua cuidando do dente. é, Ele precisa ter dados, isso, né, isso, ele precisa saber o que que ele precisa controlar ali, juntar aquelas informações e levar para um profissional. E isso. aí a gente pode sim, Sara, fazer um treinamento sim com o pessoal da área, né, justamente para que a gente consiga abrir mais a mente A mente, né. É. e fazer vocês entenderem melhor aí esse universo da contabilidade que eu confesso que para quem não é da área, assim, eu acho bem complexo. Até para quem é da área, assim, precisa estudar mais, pra gente se tornar um pouco mais simples, porque a gente tá no meio, né, Isso, mas até tem situações que pra gente é complexo. verdade. Como no que não vai ser para uma pessoa que nem é da área, Sim, que não não é estudou para verdade? isso, né. Que não estudou para isso. Então a gente pode sim ver uma data. Já quer deixar uma data? Vamos deixar, Vamos, deixa eu olhar aqui o calendário. vamos deixar, ver se tem para abril, né. É, deixa eu dar só uma checada em mais ou menos a data de abril, né, pra É. gente E Madi, assim, ela não é só contadora, ela é contadora e economista, né. Tu é formada na Federal em Economia, né. sou. E termina que essa visão de precificação, essa visão de administração de um negócio, não é só a parte dos impostos em si, né. Isso. Contador não é só imposto, né. É, não, não é só imposto, a gente tem nossa missão de, informar, de Sim, contribuir para uma melhora na gestão do sim, negócio, uma melhora na gestão de uma clínica. sim. Então a gente pode sim, tá auxiliando nisso aí, e não só mandando o boleto de É, pagamento. não só mandando pra gente entender: "Ah, por que eu tô pagando isso?" Verdade. Ô Sara, vê, aqui a gente tem a disponibilidade para o dia 15 de abril. Por quê? Antes de 15 de abril é Semana Santa, o É mesmo, feriado é mesmo. antes. E depois do dia 15, na sexta é feriado, que é Dia 15 é no sábado? Tiradentes, é no sábado. Pronto. Aí porque dia 21 é Tiradentes, pode ser que alguém queira viajar, então o dia 15 de abril seria um dia Dia que a bom. gente e a gente faria ali de 8 a 1 hora, um momento que a gente falasse sobre, receitas, Sim, despesas, custos, a isso, importância disso numa clínica, né, a isso. importância de ter esse controle, como é possível fazer esse controle, até Sim, para vocês também passar a dor, a necessidade que existe no dia a dia e a gente está ali pontuando sim, o que seria melhor sim, fazer, o que seria mais interessante fazer, né, dizendo também a documentação necessária, o que é importante levar para um processo de análise tributária, para ver se é melhor pessoa física ou pessoa jurídica, sim. porque eu entendo que vocês não vão saber fazer essa análise, mas Não mesmo. se você hoje chegasse para mim e dissesse assim: "Mari, o que é melhor para mim, pessoa física ou jurídica?", minha resposta seria: "Não sei. Eu não tenho nada aqui, você não está com nada aqui". É, Então até para você ir para esse momento, você precisa ter informação. isso, Então, até isso a gente vai estar explicando, vai estar passando e vai estar instruindo. Então essa data seria uma data legal que a gente poderia estar ali de 8 a meio-dia, 1 hora, dando essas explicações, esses esclarecimentos. isso aí, esse alívio às nossas dores. É, Não é da saúde não, mas alivia a dor, que é uma beleza. é. E é assim, né, às vezes, afeta a saúde, viu? E então, eu sei como é. Afeta a saúde, porque começa o profissional ali se aperreando bastante, Sim, ficando ansioso, ficando preocupado, isso. vendo chegar muitas contas, Às né. vezes até desistindo de um negócio que tem Isso, muito a crescer, que tem muito a crescer, só mas falta o que direcionamento. mas que acha que não dá conta. Isso. Que não dá conta, que não vai conseguir, que é muito complicado, que não nasceu para aquilo, não é Então, verdade? tu já ouviu isso de mim? É, algumas vezes, algumas vezes, mas é só questão muito assim de parar e ter um Um direcionamento, direcionamento, né. né. E que bom que você está aqui para ajudar a gente. As inscrições a gente vai deixar o link depois, no decorrer dos dias, né, a gente vai A deixar um gente vai link no preparar. YouTube e no Instagram também, o link para as Pronto, inscrições, perfeito. e valor a gente passa depois. É, melhor. A gente E pra gente alinhar, fazer ali porque praticamente surgiu agora, agora, né. né. A gente passar também uma ementa direitinho, o que é que a gente vai abordar, Isso, uns pontos bem bacanas pra gente conversar. com eles, isso É, aí. tá Madi, eu certo? só tenho que lhe agradecer, obrigada por sua presença. E o que precisar da gente, se a gente puder ajudar de alguma forma, eu sei que, eh
É um caminho esse aí que só você sabe trilhar, mas se dá do meu ponto de vista, eu puder lhe ajudar em alguma coisa, eu vou estar à disposição, e deixar aberto, assim, para as pessoas fazerem os comentários. Tu vai respondendo no YouTube, eu também vou respondendo as dúvidas que existirem. E muito obrigada por estar até aqui segurando na minha mão. Isso aí, Sara, eu que agradeço estar aqui com você, participando desse momento. Eu amo falar, pode ver que até que eu falo bastante, né. Amo falar, amo comunicar e contribuir, assim, com você e com a sociedade como um todo, Isso, para com aquilo que a gente sabe, né. isso. É o propósito, eu O falo muito de propósito. propósito. É, propósito. Então e você já me disse uma frase muito bacana, que eu disse assim: "Sara, eu acho que nasci para comunicar, antes mesmo de falar, assim, em entrevistas, e tal". E você disse assim, você disse: "Mari, você acha?" Eu disse: "Acho, eu acho que é um dom, tal". Você disse assim: "Pois faça, porque Deus cobra, viu". É, Você e lembra? Deus cobra mesmo, viu. Você disse: "Pois então faça, porque Deus cobra". Então, às vezes, quando a gente tá ali cansado e É, eu faço: "Não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque Deus vai cobrar". cobrar, Se é. é um propósito, se Se é ele um lhe deu um dom, dom. é verdade. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui, de fato, assumindo o propósito, não é É isso verdade. aí. E, enfim, conte comigo, contem comigo É, todos, né, que todos. estão assistindo aqui com a gente, contem comigo. E estamos juntos aí, É isso aí. tentando facilitar a contabilidade, É. simplificar, né. É. Vamos E juntos. muito obrigada, e obrigada a todos que assistiram.